Guilda, então, só retomando o que a gente já viu até agora, tá? Nós vimos que as relações ecológicas, elas ocorrem, tá? De diversas formas, né? E que as mais importantes que nós temos são competição, predação e mutualismo, certo? Me lembro de falar de predação no final. A competição pode ser direta ou indireta, ok? Quando a competição é direta, nós temos aí indivíduos concorrendo para um mesmo recurso limitado. Esse recurso ele é finito, tá? Mais cedo ou mais tarde ele acaba. Então os indivíduos eles brigam por um recurso, tá? E esse recurso, essa condição pode ser o espaço, pode ser a disponibilidade de nutriente, pode ser água, pode ser luminosidade, né? Então, é uma coisa que é desse tipo. E a indireta é quando esse recurso é ilimitado, certo? Mas os indivíduos eles acabam se prejudicando uns aos outros, eles não conseguem coexistir ali. E a competição ela pode ser dentro da mesma espécie, não é verdade? Que é a intraespecífica, que nós temos comportamento territorialista, né? Indivíduos competindo por um território. Você tem hierarquia social, um macho querendo ser de repente o manda-chuva dali, né? O que tem uma maior influência, tá? Isso a gente vê muito em macacos, mas também hipopótamos, tá? Hipopótamo é territorialista e também tem essa hierarquia. E alimentação também, né? Alimentação. Isso dentro da mesma espécie. Competição interespecífica ocorre entre espécies diferentes. O exemplo que eu dei aqui, leão e hiena, tá? Leão e hiena podem concorrer por um mesmo recurso, tá? Pode ter lá um roedor lá dando moleza, eles querem comer aquele roedor. Mas quando essa competição entre espécies diferentes, ela não se dá com uma sobreposição de nicho, tá? Ou seja, eles não fazem tudo da mesma forma, tem algumas peculiaridades diferentes. Então você tem aí menos chances de extinção. Tá, gente? Um outro tipo de relação ecológica é o amensalismo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Podemos seguir, gente? Podemos seguir? Ok. Presta bem atenção aqui. Nós temos o amensalismo. No amensalismo, uma espécie é limitada por outra que secreta uma substância tóxica, tá? Então, gente, imagina o seguinte, tá? Plantas que produzem substâncias tóxicas e no entorno dela, tá? No entorno dela não consegue brotar nada. Tem uma espécie bem emblemática nesse sentido, que é uma tal de algaroba. Não sei se vocês já ouviram falar. A algaroba, tu conhece, Adriana? Não sei se tu já ouviu falar, que é uma espécie até de outro, acho que é asiática, não sei, ou é africana. Pois é, ali debaixo da algaroba você não vê muita planta não. Quase nada, ou nada, tá? Por quê? Tem muito no sertão, né? Ela se deu muito bem com o Brasil aqui. E ela produz, tá, substâncias ali que inibem o crescimento de plantas, tá? Isso pode ter um apelo territorialista? Pode, tá certo? Então, amensalismo é isso, tá? É quando uma espécie é eliminada por outra que secreta uma substância tóxica. Ah, Rafael, mas isso só serve para planta? Não. Olha, a Adriana falou que é uma espécie exótica, né? Que se distribui muito rapidamente. Então ela adorou o Brasil, né? Adorou as condições do nosso país. E o que é que acontece? Você também tem isso com micro-organismos, tá? Quer ver? Como é que se descobriu como é que se descobriu
o antibiótico, né, gente? Um fungo, tá, produzia uma substância que inibia, tá, a proliferação, né, o crescimento e o desenvolvimento de bactérias. Então, ao redor daquele fungo, daquela colônia fúngica ali, você não tinha nenhuma bactéria crescendo. Então, isso entraria no conceito de amensalismo. Amensalismo. Alguma dúvida sobre amensalismo, gente? Ok, então vamos seguir. Um outro tipo de relação ecológica é o tal do comensalismo. No comensalismo, presta atenção, uma espécie comensal, né, nós chamamos de comensal, uma espécie comensal, ela se beneficia e uma espécie hospedeira não tem vantagem nem prejuízo, tá? Então os comensais, eles estão achando maravilhoso aquilo, tá? Estão se beneficiando e muito, tá? E a outra espécie, tá? Que é geralmente uma espécie hospedeira, ela não tem nem vantagem, nem prejuízo, tá? O que é que acontece, gente? O que é que acontece? Esse comensalismo, tá? Às vezes, degenera para uma outra coisa. Às vezes, degenera para parasitismo, tá? Quer ver? Imagina que você tem aí, tá, no teu corpo, um fungo, tá? Que está vivendo aí na tua boca, tá? Você tem um fungo vivendo na tua boca. Todos nós temos, né? Cândida e vários outros fungos, tá? Tá lá tranquilo. Não tá te fazendo mal nenhum, não. Não tá te fazendo mal. Mas digamos que a tua imunidade baixou. Tua imunidade baixou. Opa, teve algum distúrbio no teu organismo. Esse fungo pode começar a se reproduzir loucamente. E aí ele pode causar uma doença chamada candidíase, sacou? Então, tipo, o comensalismo, a princípio, Matheus Augusto, não causa Desculpe. A princípio, o comensalismo é a relação em que uma espécie comensal está se beneficiando, né? Está conseguindo alimento, está conseguindo abrigo, está achando maravilhoso, tá? E a outra espécie, que é a hospedeira, não está sendo prejudicada. Isso é comensalismo. Agora, às vezes, o comensalismo se transforma em outra coisa. Que outra coisa? Pode ser parasitismo. Vou explicar de novo sim, Emily. Vou explicar de novo sim. No comensalismo, você tem uma espécie, tá, que nós chamamos de comensal, tá, que se beneficia. E você tem uma outra espécie que é a hospedeira, ou seja, que está abrigando essa espécie comensal, tá, que não tem nem vantagem nem desvantagem. Para essa espécie hospedeira, nem fede nem cheira. Ela não está nem aí, não está nem prejudicando nem ajudando. Mas para a espécie comensal está ótimo. Agora o que eu quero fazer é uma observação, que às vezes essa relação degenera. Às vezes isso muda. Às vezes se transforma em parasitismo, tá? Se essa espécie comensal que está se beneficiando passa a prejudicar a hospedeira, né? Aí você começa a ter um problema, certo? Você também tem exemplos disso em plantas? Tem. De repente, você tem ali uma árvore, que serve de sustentação para uma outra planta. Vocês já viram isso? Lá no Ageu tem árvores que têm plantas que vivem em cima dessas árvores, né? Uma planta utilizando a outra como abrigo, como morada, tá? Se aquela relação ela não está provocando nenhum prejuízo para a grande árvore, tá? E aquela plantinha que está em cima da árvore está achando maravilhoso porque conseguiu pegar um pouquinho mais de sol, está fazendo mais fotossíntese. Qual é o nome dessa relação? E aí, gente?
Muito bem, comensalismo, tá? Comensalismo. Sabe um exemplo que eu dou de comensalismo? Quem já assistiu Harry Potter aqui sabe, né? Tá ligado os comensais? Tinha os comensais lá. Eram os comensais da morte, né? Os comensais da morte estavam ali se beneficiando de Hogwarts, né? Não sei se vocês assistiram já Harry Potter. Estavam se beneficiando. E naquele momento, o comensal não estava causando nenhum grande prejuízo, não. Tá? As coisas estavam ocorrendo, as coisas estavam funcionando, tá? Os comensais da morte estavam quietinhos. Só que um dia essa relação se degenerou. Os comensais da morte, né, depois de alguns eventos que aconteceram, tá, passaram a prejudicar Hogwarts, né? Passaram a matar pessoas, passaram a perseguir pessoas. Pronto. Se a gente fizesse uma analogia, é como se o comensalismo ali degenerasse e se tornasse ali um tipo de parasitismo. Eles passaram a prejudicar Hogwarts, tá? Então é isso. Vocês podem utilizar isso como analogia, tá? Os comensais da morte lá de Hogwarts, de Harry Potter, tá? Pode ser aí. E você também tem um outro tipo de relação, gente, que é a cooperação. Cooperação. Alguma dúvida sobre comensalismo, gente? Ok. Você também tem um outro tipo de relação ecológica que é a cooperação. Gente, a cooperação também por intuição e autodidatismo você já tem uma ideia do que é, tá? A cooperação é quando duas espécies formam uma associação que não é indispensável. Ou seja, se por acaso essa cooperação parar, teoricamente, né? Teoricamente, esses indivíduos não vão morrer assim, não. Pois cada um pode viver isoladamente. Então a cooperação é um tipo de relação ecológica que proporciona vantagens para as duas espécies, ou até mesmo para indivíduos de uma mesma espécie, tá? Você tem ali na natureza, tá? Alguns tipos de cooperação e a própria relação das abelhas, né? De se ajudarem ali, pode ser eventualmente considerado cooperação, tá? Mas no caso não seria dentro de espécies diferentes, tá? Seria dentro da mesma espécie. Quando é entre espécies diferentes, tá? Essa cooperação, ela não é obrigatória, ok? Então, cooperação é isso. Os dois indivíduos, tá? Ou as duas espécies têm vantagens, certo? Elas se ajudam. E um outro tipo de relação ecológica, tá? Que pode ser confundida com cooperação, mas não deve, tá? Não deve. É o mutualismo, ok? É o mutualismo. No mutualismo, os dois parceiros, né, os dois indivíduos, sejam de espécies diferentes ou não, eles tiram vantagens, tá? Geralmente é entre espécies diferentes. Eles tiram vantagem que pode ser a proteção ou a obtenção de alimento, tá? E a associação obrigatória e indissolúvel. Desculpe. Uma pequena observação. O mutualismo é isso, tá? É uma relação em que os dois indivíduos, tá? De espécies diferentes, se ajudam, tá? E essa relação, ela é de longo prazo. Ela é de longo prazo, ok? Agora, se essa associação, Matheus Augusto, se ela for obrigatória, tá? Porque eu teve um problema aqui na redação do texto. Se ela for obrigatória, tá? Ou seja, uma espécie não vive sem a outra espécie e vice-versa, nós chamamos esse mutualismo de mutualismo simbiótico. Mutualismo simbiótico.
Entenderam? Mutualismo simbiótico. Alguma dúvida sobre o que é cooperação e sobre o que é mutualismo? Ok. Nós temos também o parasitismo, tá? Também errei aqui, não saiu. Mas o parasitismo, tá? É uma relação em que tá? É uma relação que nós chamamos de desarmônica, né? Porque uma está sendo prejudicada, tá? Em que uma parasita a outra, ou seja, utiliza os recursos, né, da outra espécie para sua alimentação, por exemplo, tá? Então, vermes, né, parasitas como os vermes que vivem no intestino humano, tá? Estão lá utilizando nossos fluidos corporais, nosso sangue para sua alimentação. Eles são parasitas, tá? Sanguessugas, carrapato, né? Ectoparasitas, em geral, fazem isso, né? Utilizam as reservas de um indivíduo para se alimentarem. E nós também temos a predação, né, gente? Que não está aqui. Mas a predação é um tipo de relação, tá? Em que uma não só utiliza os fluidos corporais do outro, né? Mas ele mata, tá? Então o predador, ele mata a espécie para se alimentar, mata o indivíduo para se alimentar. E o parasitismo, ele não mata. Ele não mata. Ele vai ali se alimentando, sugando os fluidos, mas não mata. Então, gente, por hoje eu acho que a gente pode parar por aqui. Alguma dúvida? Ok. Fala, Felipe. Bem, então, pessoal, acho que a gente... posso sim, meu irmãozinho. Vou mandar já já para vocês, nem se preocupe, viu? Tá bem, Emily. Só fechando aqui. O exemplo da Cândida, tá? A Cândida é uma espécie, tá, de fungo que está na nossa boca, tá? E nós podemos dizer que é uma espécie comensal, porque a Cândida está tirando proveito dessa morada na nossa boca. Ela está tendo abrigo, ela consegue ali resto de comida, ela consegue resto de células mortas, etc. A Cândida está lá, maravilhoso. Mas um dia essa Cândida pode te causar problemas, né? Então, tipo, enquanto ela não está causando problema, ela está na tua boca, você tem ali uma relação de comensalismo, porque ela está se beneficiando e você, que é a morada da Cândida, não está sendo prejudicada. Então, isso é uma relação de comensalismo. Agora, esse comensalismo pode degenerar para parasitismo. Ela pode começar a te causar doenças, certo? É isso. Então, terceirão, então vocês estão liberados. Próxima aula a gente faz alguns exercícios. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, terceirão. E fala pra galera, pelo amor de Deus, velho, que ecologia é vida. Sem ecologia não dá. Vocês precisam de mais disso aí, viu? Tchau. Tchau, Gabi. Seja bem-vinda. E aí, Rafa, bom dia. Grande Vitor. Bom dia, meus irmãozinhos. Sejam bem-vindos.
Agora é hora do recreio, né, professor? É, rapaz, é um recreio aí pro pessoal do terceirão aí. O pessoal do terceiro tá liberado, viu? Bom dia, pessoal. Estamos chegando. Vamos dar aí mais 5 minutinhos pro pessoal ir chegando. Oi. Pessoal que chegou agora, bom dia. Estamos só dando uns 5 minutinhos aqui para o pessoal ir chegando. Bom dia, bom dia. Mais 3 minutinhos pro pessoal ir chegando.